Meus irmãos, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome dele venha a ser glorificado. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Quero falar a respeito desse camarada, dessa menina, que a Bíblia relata, se encontra no capítulo 5 de 2 Reis, fala a respeito de Naamã e a cura da sua lepra. E hoje é culto de agradecimento a Deus, mas também é culto de milagre, culto de cura. Aleluia, porque eu chegando aqui, nosso irmão Moisés estava louvando ao Senhor com hino 7, e o corinho falava: Deus cura sim, Deus cura sim, o amor dele por nós é imenso, e ele cura sim. Foi assim que está o corinho do hino 7 da nossa harpa cristã. Então hoje é noite de cura, amém? Em nome de Jesus, eu profetizo a cura na vida do nosso irmão Antônio José. Ele chegou aqui a expressar também que estava com a garganta um pouco ruim, mas já está bem melhor, e eu profetizo a sua cura, meu irmão Antônio, em nome de Jesus, amém? Capítulo 5 diz assim, até o verso 14, para nós termos uma melhor compreensão. Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta para o rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vejo que busquem ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe perguntou, ele mandou uma mensagem, o mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e disseram: mas meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quando mais, deixa-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu gosto
muito dessa passagem da palavra de Deus, a qual nós encontramos nesse livro de 2 Reis, a respeito desse relato esse, que nós podemos ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto Ele é bondoso para com o ser humano. Independente da situação do ser humano, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Amém? O nosso Deus, meu irmão, Ele tem um carinho, Ele tem um amor, Ele tem uma compaixão tão tremenda com o ser humano, que o objetivo principal do nosso Deus é para com o ser humano. No entanto, Ele, ao enviar Jesus ali na cruz do Calvário para passar o que Ele passou, aquela humilhação, derramar seu sangue puro, imaculado, passar a crucificação, morrer, descer a sepultura, depois de 3 dias ressurgir, pois justamente em prol do ser humano. Por isso que Ele falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então podemos ver que o prazer, o objetivo, o amor maior de Deus para com todos é a salvação do ser humano, é a purificação do ser humano, é o perdão dos seus pecados. E nós podemos ver que aqui nesse relato do Velho Testamento, Deus já demonstrando esse amor para com essa pessoa. Podemos ver que a Bíblia nos fala que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, um homem muito grande diante do seu Senhor, um homem de grande valor, de muito respeito, mas porém leproso. Ele tinha essa dificuldade, ele tinha essa enfermidade no seu corpo. Quando ele estava fora da sua casa, ele estava ali vestido de guarda, de soldado, a sua armadura não aparentava tanto aquela lepra no seu corpo, mas quando ele entrava dentro de casa, quem tirava aquela roupa dele, a lepra aparecia. Ou seja, nós podemos ver que na mesma hora, diz o relato bíblico, que quando ele invadiu ali a Jerusalém, levou a menina dali de Israel para a casa dele, e aquela menina, vendo aquela situação, vendo a situação de Naamã, o seu senhor, e vai até agora a sua esposa e fala: quem dera, quem pudera, oxalá, quem dera se ele tivesse lá em Israel, lá tem um homem que pode curar a sua lepra, o profeta Eliseu. E nós podemos ver que essa menina, meu irmão, nos chama bastante atenção nesse relato bíblico. Ela nos deixa aqui um exemplo maravilhoso para mim e para você, como servo do Senhor. Ou seja, independente, meu irmão e minha irmã, do lugar que nós estejamos, independente do momento que nós estamos passando, onde quer que seja, nós temos que ser, conforme essa menina, representar o verdadeiro Senhor. Aleluia! Podemos ver que ela estava na casa de pessoas que não conheciam o Deus dela, não conheciam o povo dela, mas ela estava ali, saiu da sua cidade, ficou na casa de sendo a serva, sendo a empregada daquela família, mas o Senhor Deus estava no coração dela e ela falava com toda a ousadia. Aleluia! É conforme nós podemos ver que no momento que o Senhor nos chamou também, meu irmão, agora nós não fazemos mais parte desse mundo. Agora o nosso caminhar, o nosso proceder, o nosso agir é completamente diferente. Diz a palavra do Senhor que eu e você somos embaixadores de Cristo. Ou seja, onde quer que nós estejamos, nós sempre estamos representando a Jesus Cristo. Não foi diferente que essa menina, ela saiu lá da sua terra, lá de Jerusalém, lá de Israel, foi lá para a Síria, mas lá ela representava o verdadeiro cristianismo. Aleluia! Cristianismo esse que essa família Naamã, na Síria, era um povo idólatra, era um povo que não conhecia o verdadeiro Deus, não conhecia os milagres que Deus operara. Eles adoravam outros deuses, a Balaão, eles adoravam ao Deus da fertilização dos animais, eles adoravam ao Deus da fertilização humana, eles adoravam
essa menina adorava o verdadeiro Deus, e isso ela conseguiu mostrar aí naquela família, e ainda existe um Deus poderoso. Aleluia. E podemos ver, se nós analisarmos bem dentro do contexto da Bíblia, conforme nós já lemos, foi chegado ao conhecimento da menina, foi chegado ao conhecimento de Naamã, que essa menina falou desta maneira. Agora Naamã vai até o rei dele, vai lá e explica para ele: a menina disse isso, isso e isso. E na mesma hora o rei pegou carta, pegou tudo por direito e falou: vai até lá em Israel, lá você vai apresentar essa carta ao rei de Israel e ele vai te curar da sua lepra. Mas fala para o seu irmão, fala para a sua irmã: Deus não trabalha em cima de projeto humano, meu irmão. Fala para a sua irmã: Deus não trabalha em cima de projeto humano, Deus trabalha em cima da sua soberania. Aleluia. Podemos ver que ele chegou até lá, levou a carta, e o rei agora vai lendo a carta, fala: porventura eu sou Deus para curar, para libertar, para sarar esse homem da lepra. Ele está usando a ocasião contra mim, ele está querendo me desmerecer, de me desfavorecer aqui diante da minha realidade. E agora podemos ver que na mesma hora Eliseu aparece e fala: manda ele vir até mim, manda ele vir até mim. E agora Eliseu fala com ele: vai, desce no Rio Jordão 7 vezes, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar purificado. Agora Naamã se indignou, falando: por que no Rio Jordão, aquele rio da água barrenta, água meio contaminada, não poderia eu agora ir para Amana, ou para Arpá, que são rios beirando de Damasco? Ou então não poderia ele passar a sua mão sobre a enfermidade e curar a enfermidade? Ou seja, Deus não age em cima do nosso pensamento. Nem sempre é conforme eu e você queremos ou pensamos. É sempre pela vontade de Deus, é sempre sob a soberania de Deus. Deus está, meu irmão, minha irmã, no controle de tudo e de todos. Se Deus fosse fazer conforme o ser humano quer, conforme o governo quer, conforme nós queremos, ele perderia toda a autonomia, e aí nós seremos considerados até o próprio Deus. Não é isso que Deus quer para mim e para você. É somente, meu irmão, nós observarmos e entendermos que tudo está no controle da mão de Deus. Quem dera se Naamã soubesse o que era o Rio Jordão. O Rio Jordão, meu irmão, era um rio de milagres. Rio Jordão era um rio, e nós podemos ver que a Bíblia relata que no capítulo 3 de Josué, depois que Josué assumiu a liderança, depois da morte de Moisés, ele vai sair do deserto, agora vai passar para o outro lado do Rio Jordão, ou seja, para uma nova trajetória de vida. Aquele momento do deserto, os anos de dificuldade do deserto, estava acabando. Agora estão indo ali na beira do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão, e diz a palavra de Deus que os sacerdotes, levando a arca da aliança, quando colocaram os pés na entrada do Rio Jordão e molharam os pés, o Rio Jordão se abriu e eles passaram em terra seca. Rio dos milagres. E chegando do outro lado, Josué pegou 12 homens das 12 tribos, falou: cada um pega uma pedra, coloca do lado de cá do rio. Para quê? Para que sirva de memorial para os nossos filhos, e toda vez que eles chegarem e virem esse memorial, essas 12 pedras, vai se lembrar das 12 tribos de Israel que passaram por esse mar seco. Quem dera se Naamã tivesse entendido antes o que era o Rio Jordão. O Rio Jordão, meu irmão, na época de Elias pegou a sua capa, enrolou a sua capa naquela trajetória que ele vinha com Eliseu, falando que Deus mandou ele ir para Betel. E Eliseu, fica aí, Eliseu, não vem comigo não, para onde o Senhor for eu vou. Eliseu seguindo Elias, ele mandou para Jericó, não, fica aí, Eliseu, mas eu vou com o Senhor, não vou para onde o Senhor for, eu vou contigo. Mandou ir para Belém, né? Para Jericó, para Belém, e agora, não, fica aí, não, vou com o Senhor. E chegando na beira do Rio Jordão,
Elias enrola a sua capa, bate na água, o rio Jordão abre e eles passam a seco. Rio de milagre, rio de transformação. E chegando do outro lado, Elias foi tomado pela carruagem de fogo. Agora Eliseu, aleluia, quando tinha pedido ao Senhor a porção dobrada do Espírito de Elias, agora Eliseu ali está operando o primeiro milagre. Aleluia, chegou ali no Rio Jordão, iria voltar, aí pegou a capa de Eliseu, tocou nas águas e o Rio Jordão se abriu novamente. Rio de milagre, rio de transformação, rio, meu irmão, que nos apresenta aqui de uma maneira tremenda. Agora Eliseu, não tendo conhecimento disso, Eliseu não na mão, melhor dizendo, fala, critica, fica indignado, tenta questionar, falando que o rio não prestava, que tinha rio melhor, mas quando Deus quer operar, meu irmão, ninguém pode impedir. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Ele está no controle, meu irmão, e quando ele está no controle, jamais vai se findar aquilo que ele tem prometido e quer realizar na nossa vida, na vida da igreja. Tudo isso que aconteceu dessa menina ir lá para a casa de Naamã é porque Deus já tinha um milagre reservado para ele. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo está nos planos e nos projetos de Deus. E poder ver essa menina, meu irmão, representou ali o cristianismo, representou o verdadeiro Deus. E ele agora, meu irmão, vendo a situação dele, ele não fez outra coisa a não ser descer no Rio Jordão. O Rio Jordão, meu irmão, melhor, falando um pouco mais dele, que ainda temos 16 minutos, logo em seguida, depois da cura de Naamã, no capítulo 6, nós podemos ver outro milagre no Rio Jordão. O discípulo dos profetas foi pegar a lenha próximo ao Rio Jordão, com o machado emprestado, e chegando ali cortando a lenha, o machado caiu dentro da água. Agora Eliseu vai lá e toca nas águas com galho, e aquele machado flutua. Mais na frente um pouco, milhares de anos e anos, vem agora o batismo de Jesus no Rio Jordão. Aleluia. Lá no capítulo 3 de Lucas fala, capítulo 3 de Mateus fala a respeito do batismo de Jesus. João Batista estava batizando e falava que após ele viria um que ele era digno de lavar, de atar as suas sandálias. E ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele era poderoso nem para chegar perto. No momento, Jesus aparece lá do outro lado do Rio Jordão. Ele diz: eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. E agora João Batista, Jesus se aproxima de João Batista. João Batista vai e batiza a Jesus. Ou seja, João Batista, o batizador, foi o pastor de Jesus para esse momento tão especial. E naquele momento do batismo veio o Espírito Santo como uma pomba, na corpórea de uma pomba, e ali enche Jesus do seu Espírito para a palavra de Deus se cumprir no ministério de Jesus, iniciar ali o ministério de Jesus após o batismo. Foi ali que começou o ministério de Jesus no Rio Jordão. O Rio Jordão cumpriu aquela palavra que está em Isaías 61, o versículo 1 e 2, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões, aleluia, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso, aleluia, Deus e consolador dos tristes. Ali cumpriu, meu irmão, essa palavra de Isaías 61, no momento do batismo de Jesus, aonde foi? No Rio Jordão. No Rio Jordão. E agora Naamã preocupado de mergulhar no Rio Jordão, porque não conhecia o Deus que operara milagre, maravilha no Rio Jordão. Mas graças a Deus ele se conscientizou e não dependia da vontade dele. Deus não faz nada segundo o nosso querer se antes não tiver nos projetos dele. Deus não faz nada, meu irmão, comigo e com você, se nós não descermos
aleluia, os 7 mergulhos que Naamã deu. Mergulho esse que nós podemos ver que cada mergulho que ele deu, ele era sendo curado de um mal que ele tinha. Cada mergulho que ele dava, foi saindo dele alguma coisa, porque se fosse somente a lepra, era só um mergulho e pronto, acabou. Mas não, Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes, ou seja, 7, o número da perfeição. Para ele sair dali perfeito, sarado, curado, ele tinha que mergulhar as 7 vezes no Rio Jordão. E agora ele se conscientizou, porque os seus servos foram até ele, chegaram os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo, vai, lava-te e ficarás purificado. E ele se conscientizando que não teria outra maneira, não seria de outra forma, a não ser obedecendo a voz do profeta, porque o profeta falou para ele, mandou uma mensagem, Eliseu, lá no versículo 10, então Eliseu lhe mandou uma mensagem, o mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará e ficarás purificado. Aleluia, aleluia. Vamos lá, nós vemos ao Senhor, nós podemos até subir. Zaqueu subiu, mas para ter comunhão com o Senhor ele teve que descer. Ele não ficou lá em cima e foi abençoado, não, ele desceu. Todos na Bíblia que desceram, meu irmão, se humilharam perante o Senhor, eles foram exaltados, eles foram abençoados. Aleluia. José desceu até a cova, mas subiu lá no Egito para governador. Nós sabemos que aquele camarada que foi levado pelos 4 amigos ao telhado, desceu lá no centro da casa onde estava Jesus, e lá embaixo ele foi abençoado, ele foi curado. Todos que desceram diante do Senhor, se humilhando diante de Deus, eles foram agraciados. E fala para a sua irmã: mas vamos descer, vamos ser mais humildes. Aleluia. Aqui Naamã demonstrou completa soberba, completa arrogância, incredulidade, enfermidade, idolatria, tudo de ruim. Naamã apresentou aqui no momento que ele começou a questionar com Deus. Até então ele era até um homem que era até bem sucedido, e segundo Levítico, a pessoa que era acomodada com essa enfermidade, a lepra, ele teria que ficar afastado da sociedade, ele ficava numa ilha isolada. Ilha essa, meu irmão, que eles ficavam ali só leprosos. Tem o nome de Espina Longa, era a ilha grega, onde ficava os leprosos até a morte. Se fossem curados, viria até o sacerdote daria altas para ele. Está lá em Levítico, capítulo 13, verso 47 e até os 59, diz que até as roupas deles eram imundas, ninguém podia tocar na roupa, a casa ficava imunda, e eram forçados a morar longe das pessoas, porque quando eles passavam perto das pessoas, as pessoas começavam a gritar: imundo, 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 porque a lepra era sinal de imundice. A lepra hoje, meu irmão, é sinal de pecado, é o símbolo do pecado. A lepra hoje que o ser humano carrega no seu corpo é o pecado, mas agora não precisa mais você descer 7 vezes do Rio Jordão. Agora basta você reconhecer que é um pecador, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Aleluia! O sangue de Cristo, meu irmão, nos torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Nós ficamos agora a sermos até mesmo conforme o nosso irmão Antônio falou. É aquele que não se mostrar como uma criança, não pode ir para o reino de Deus. Por isso que aqui no versículo 14, quando nós lemos, diz que quando ele desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, a carne dele tornou-se como a de um menino. Aleluia! Ficou santo. Mas cada mergulho que ele deu, ele foi largando alguma coisa da vida dele. E é aí que eu quero que você preste bastante atenção, porque muitas das vezes nós estamos
na mesma situação de Naamã, por alguma coisa, empatando o nosso milagre. Às vezes nós temos que fazer mais um pouco e não fazemos. Às vezes nós temos que mergulhar mais um pouco e não mergulhamos. Naamã, no primeiro mergulho que ele deu, saiu a soberba dele. E a soberba, meu irmão, é um problema sério. Quando nós nos colocamos na posição de soberbo, nós queremos até mesmo pensar que somos melhor e maior do que todos. Mas não, meu irmão, nós somos completamente iguais diante dos olhos do Senhor. Nós temos que deixar toda a soberba, toda a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, para que a manifestação de Deus venha acontecer na nossa vida. O segundo mergulho que ele deu, saiu a arrogância dele. Quem sabe ele não demonstrava continuamente em sua vida ser uma pessoa arrogante, pelo fato de ele ser um grande homem e de muito respeito, conforme relata o primeiro versículo. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão muito valoroso, porém leproso. Muitas das vezes nós estamos da mesma maneira, estamos vestidos, mas por dentro estamos leprosos, dentro de casa estamos leprosos. Mas nessa hora, meu irmão, a soberba, a arrogância vai saindo em cada mergulho que ele dá. O terceiro mergulho eu coloquei aqui, era o egoísmo. Quem sabe ele era uma pessoa egoísta. Quem sabe ele não tinha aquele egoísmo de pensar, pelo fato de ele ser considerado o que era, pensar de ser o bambambam. Mas ele poderia estar até mesmo imaginando que, apesar de tudo quanto ele era, a grandeza que ele tinha, mas ele era leproso, está com esse pecado na carne. Aleluia! E o quarto mergulho que ele deu foi a incredulidade, porque nós podemos ver que a princípio ele não imaginou que no Rio Jordão ele seria curado. Antes ele questionou, se indignou, falando: poderia ele me tocar na minha pele, com a sua mão e me sarar e me curado da lepra? Ou quem sabe não poderia mergulhar naquele rio, ali que é mais limpo em Damasco, que é o rio Abana e o rio Farpar. Ele começou agora a sua incredulidade ali a operar no seu coração, achando que o que ele queria que fosse feito seria melhor para ele. Mas não, irmão, o que Deus tem para nós é melhor do que nós pensamos. Aquilo que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado de melhor para mim e para você. Aleluia! Então não deixe, meu irmão, que a soberba, a arrogância, o egoísmo, a incredulidade venha interferir e nós sermos alcançados pelas bênçãos e pela misericórdia do Senhor. O quinto mergulho que ele deu, aleluia, além da incredulidade, foi a idolatria, conforme nós já falamos. Ele era um homem idólatra, ele não conhecia o verdadeiro Deus, nem o seu poder. Ele não conhecia o profeta Eliseu, até então, porque os assírios, meu irmão, eram um dos piores inimigos do povo de Israel. A Síria fazia de tudo para acabar com Israel, acabar com a nação. E nós podemos ver que até hoje continua essa guerra. Os assírios, por isso que Jonas não quis ir para Nínive, porque Nínive era a capital da Síria. Ele sabia que ali era um povo cruel, por isso que ele tentou fugir daquela responsabilidade de descer até o barco e ir embora para Tarsis e não ir até Nínive, conforme Deus tinha mandado, porque eles eram inimigos dele. Então, Naamã não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia o poder verdadeiro de Deus. Então entrava a sua idolatria, adorava a outros deuses. E o sexto pecado, o pecado, meu irmão, no ser humano, o maior pecado do ser humano é não obedecer à lei de Deus. O maior pecado, o pecado é desobedecer à lei de Deus. Desobedecemos à lei de Deus, nós estamos em pecado. E nós podemos ver que o sétimo mergulho agora foi para a cura total da enfermidade dele.
Eu creio, meu irmão, que a cada mergulho que ele dava, ele levantava e via que não estava acontecendo nada. A leva continuava, mas o Paulo sabia isso tudo que ele tinha na sua vida, que sobrecarregava a sua vida para se afastar da vontade de Deus, estava sendo lançado ali naquele rio, está saindo da sua vida. E da sétima vez que ele mergulhou, ele levantou, e quando levantou, ele viu a sua pele como a pele de um menino, curado, sarado e liberto. Aleluia. E é desta maneira, meu irmão e minha irmã, que nós temos que nos procedermos diante de Deus. É dessa maneira que nós temos que estar sempre indo até o Senhor, pedindo perdão a Ele, mergulhando nas coisas dEle, se interessando pelas coisas dEle, deixando a soberba de lado, a arrogância do lado, aí o egoísmo, a incredulidade, a idolatria, o pecado, aí, meu irmão, as enfermidades, o Senhor leva na cruz por cada um de nós. Quando nós fazemos assim, dessa maneira, você que está ouvinte desse aparelho, quando nós deixamos a palavra de Deus, meu irmão, ser como essa água do Rio Jordão, deixando ela nos purificar de todo pecado, o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar. Eu tenho certeza que da mesma maneira que Naamã foi abençoado com a sua cura, da mesma maneira o Senhor continua operando milagres e maravilhas. Ele cura sim, meu. Ele cura sim. O amor de Deus por nós é imenso. Ele cura sim. Fica essa palavra, que Deus abençoe em nome de